Olá pessoal, amigos e amigas, hoje eu vou falar sobre os 281 mil moradores em situação de rua ou moradores de rua que existem no Brasil atualmente. Esses milhares de pessoas esparramados sobretudo nas principais cidades e nas capitais brasileiras poderiam, por incrível que pareça, voltar a ter uma vida digna. Poderiam sim ser reinseridos no seio familiar, ou aqueles que não têm família poderiam ser assistidos de uma forma mais humana pelos governos, sobretudo pelas prefeituras, lógico, com o apoio dos governos estaduais e da própria União. Eles não precisariam, em hipótese alguma, se tivéssemos governos sérios e decentes, viver em situação de rua, ao relento, correndo todo tipo de risco, correndo risco de acidente, de serem assassinados por pessoas, como acontece de vez em quando, infelizmente, lamentavelmente, por pessoas, até eu estou sendo generoso, chamando gente que mata, que queima vivo, ou que mata de alguma forma moradores de rua, de pessoa. Esse tipo de ser inominável que ataca e agride e muitas vezes até assassina pessoas moradores de rua, dado a sua vulnerabilidade, que estão dormindo lá e de repente acordam, se é que acordam, de repente são assassinados inexplicável e estúpida e fortuitamente, covardemente, por bandidos, psicopatas, assassinos, enfim. Tudo isso poderia ser evitado, além do risco de doenças infecto-contagiosas, doenças DST, sexualmente transmissíveis, doenças decorrentes da grande exposição às intempéries, chuva, frio, sol, calor, enfim. Todos eles poderiam ser poupados disso se tivéssemos políticas públicas para cuidar deles. Num primeiro momento, se fazendo um cadastro, como eu já fiz um projeto de lei nesse sentido, para que se fizesse um cadastro de todos eles, com o auxílio do CRAS no Brasil inteiro, das prefeituras, com um esforço conjunto, multidisciplinar, para identificar, cadastrar. Até recentemente foi feito, está sendo feito, foi feito, ainda que de modo pontual, um bom trabalho nesse sentido em algumas cidades brasileiras, fornecendo-se todos os documentos necessários para essas pessoas, numa tentativa, ainda que tímida, de restituir a eles uma identidade, um mínimo de dignidade. Só que, obviamente, isso não é suficiente, isso não chega a ser 1% do que é necessário. É preciso muito mais do que isso. Isso é importante e tem que ser feito. Além disso, é preciso ser feito um cadastro, é preciso que em todas as cidades onde haja pessoas em situação de rua, que eles sejam convocados, amparados, protegidos, tratados os que estiverem doentes e sejam reinseridos no seio familiar na medida do possível, e aqueles que estão, que é uma grande maioria, lamentavelmente, que estão em situação de dependência de droga ou álcool, que sejam tratados. Embora a lei proíba, eu sou a favor, ainda que pareça num primeiro momento agressivo, que esse tratamento seja compulsório, ou seja, que o indivíduo, de certa forma, seja, lógico, com carinho, com respeito, mas com autoridade, que ele seja tratado nas clínicas de recuperação de dependentes químicos de toda a ordem. Só assim nós vamos conseguir resolver essa situação. Não como uma medida, obviamente, de
higiene, entre aspas, como tentaram fazer alguns vereadores aqui de Curitiba, 17, afastando os moradores de rua dos pontos turísticos do centro de Curitiba para receberem alimentação num bairro, numa favela aqui, numa comunidade de Curitiba. Isso é o cúmulo do absurdo, é desumano e é típico é característica de mau caráter de pessoas sem noção, no mínimo. Essas pessoas deveriam ser aparadas com muita dignidade, com muito respeito, de forma humana, como eu já disse, mas obviamente respeitando a opinião delas também. Mas é lógico, se você encontra uma pessoa moribunda ou desmaiada na rua, você não vai acordá-la para perguntar se ela precisa de tratamento. É preciso que se chame uma ambulância e que se desloque essa pessoa para um hospital para receber o atendimento necessário. Da mesma forma, quando a pessoa é usuária de droga ou dependente de álcool, é alcoólatra, a maior parte do tempo ela está sob o efeito dessas substâncias. Então ela não tem a capacidade de discernir sobre o que é certo e o que é errado. Então que se inicia o tratamento. Num segundo momento, com ela sóbria, digamos assim, já dá para se questionar se ela quer continuar o tratamento ou se ela abre mão, mas que também não pode ser devolvida às ruas, que vá para um albergue, um lugar decente, humano, onde tenha no mínimo 3 refeições diárias, tenha tratamento de assistência social, tratamento psicológico, odontológico, médico, de forma que ela se sinta realmente inserida dentro do contexto social, até que vai chegar um ponto que ela vai, por si só, vai se auto-reconhecer e muito provavelmente vai buscar o reencontro, o convívio com os seus familiares, os seus entes queridos do passado, afastados, ou se não tiver, ou se não, mesmo assim quiser se manter distante dessas pessoas, ela vai procurar um trabalho, um emprego, uma vida digna, mas é preciso que ela seja ajudada, amparada. Isso também vai contribuir, sim, para a erradicação da miséria no Brasil e vai botar o Brasil, ao longo do tempo, a médio e longo prazo, numa posição bem melhor nesse ranking, que, lamentavelmente, o Brasil, na grande maioria dos rankings, quando a coisa é boa, o Brasil está lá embaixo. Quando a coisa é ruim, o Brasil está lá em cima. Já gravei muitos vídeos sobre isso também, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, saúde, sucesso. Boa fortuna, um grande abraço e tchau. Até mais.